Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de protocolos de rede. Agora, no capítulo 3, nós vamos ver a camada de transporte. Vamos ver como é que ela funciona dentro da estrutura de rede que nós temos na internet. Vamos lá para a aula do capítulo 3. Olá pessoal, vamos então para a nossa camada de transporte. A camada de transporte ela vai ser a camada logo após a camada de aplicação que nós vimos no capítulo 2. Então ela é uma peça importante da arquitetura de rede em camadas porque ela fornece os serviços de comunicação diretamente aos processos que rodam nos nossos hospedeiros. É nessa camada onde nós vamos estudar o TCP e o UDP, que são o centro do protocolo de rede IP. A gente vai perceber que o protocolo da camada de transporte, ele fornece uma comunicação lógica entre os processos. O que significa isso? Significa que do ponto de vista de aplicação, ela vai conversar com o TCP como se fosse um canal de comunicação, sem se preocupar com o hardware da placa de rede, drivers, sistemas operacionais e as coisas que existem por debaixo. Então é como se fosse uma conexão lógica, milagrosa, que vai fazer o dado chegar no destino. Mas a gente sabe que não tem milagre nenhum nisso aí. O que a gente tem são várias camadas de rede por debaixo. Então, esse processo chama justamente camada de transporte, porque vai dividir os dados em segmentos e vai denominar esse dado como pacote de rede no final. Então, se eu quiser mandar um arquivo muito grande, ele vai ser fragmentado e dividido para que eu possa transmitir os pedaços desse arquivo pela minha rede. Então, novamente, observando a nossa figura, eu vejo que a camada de transporte estabelece uma conexão direta na minha rede. Então, não é necessário, nesse momento, se preocupar com roteadores, switches, protocolos, correções de erro e as coisas que nós vamos ver mais para frente no curso. Então, como é que funciona essa relação entre camadas e transporte de rede? Eu posso imaginar isso como a entrega de uma correspondência, não é? Então eu tenho que enviar uma determinada quantidade de informação e eu coloco essa informação em cartas e divido em vários envelopes e mando esse envelope para as pessoas. Então, o que seriam os hospedeiros? Seriam as casas que vão enviar e receber o dado. Quem que faria a camada de transporte? Seria, no caso, você preencher o endereço do remetente, do destinatário, e aí você entregaria isso para as outras camadas que vai cuidar da entrega, que seria, por exemplo, os nossos correios. Então, quando você preenche uma carta e envia para um endereço, você não está preocupado se vai de caminhão, se vai de carro, se vai passar num centro de distribuição ou não. Você coloca a sua carta no correio e, milagrosamente, ela vai chegar na casa do destino. Novamente, não é milagre. Tem todo um trabalho de logística por trás, e quem faz esse trabalho de logística por trás na arquitetura de rede são as outras camadas que virão depois da camada de transporte. Então é por isso que a camada de transporte tem esse nome, porque o principal objetivo dela é dividir o seu dado em datagramas, e esses dados particionados em pedaços vão ser transferidos pela rede. A gente tem o protocolo UDP, tá, que fornece à aplicação um serviço não confiável, que a gente já estudou na aula passada, por exemplo, usado em Netflix, aplicações de vídeos ou aplicação de voz, aonde é aceitável ter uma certa
perda de dados, porém eu tenho que ter alta velocidade. Então, com a velocidade, vem a perda da garantia de entrega. Se eu usar um aplicativo orientado para conexão, que estabelece realmente um canal de comunicação entre duas partes, eu preciso usar o TCP. Então, o TCP, ele fornece a garantia da entrega, porque ele monitora o envio e, se for necessário, ele manda o datagrama novamente. E esse serviço de entrega é baseado no menor esforço. Ou seja, você não vai trabalhar obrigatoriamente com um caminho fixo ou com uma estrutura fixa. Você vai verificar a quantidade de dados que você tem para transmitir e vai verificar a qualidade do serviço naquele exato momento, e aí vai tomar a decisão de como você vai dividir os seus pacotes. Tudo bem? Então, cada hospedeiro vai ter um endereço IP e você também vai ter a porta de rede associada ao protocolo UDP e TCP, lembrando que essa porta de rede é obtida quando a aplicação que está rodando lá na outra camada, na camada de aplicação, requisita um canal de comunicação para o socket de rede. Então, o socket vai fazer a conexão com a camada de transporte, vai abrir uma seção de TCP e UDP e vai cuidar da multiplexação e demultiplexação da camada de transporte. Porque nós já vimos, eu posso ter 5, 6, 8, 10 aplicativos usando a rede, mas eu tenho geralmente uma única placa de rede. Então eu preciso compartilhar esse canal de comunicação. O TCP, ele tem a vantagem de ter vários serviços adicionais, principalmente a transferência confiável de dados. Mas é importante a gente entender que ele também oferece mecanismos para o controle de congestionamento. Então, ele é capaz de variar o tamanho dos pacotes e, junto com as outras camadas, escolher caminhos de redes diferentes, tudo isso colaborando para que eu tenha uma garantia que o dado vai ser entregue. Esse item é só uma introdução e nós vamos ver com detalhe como é que o TCP consegue fazer essa transferência confiável de dados e controlar o congestionamento num ambiente como a internet, que é fora do nosso controle. Vamos avaliar primeiro a multiplexação e demultiplexação. Quando eu envio um dado de rede de uma aplicação para outra, a aplicação manda o dado para a camada de transporte. E a camada de transporte que vai cuidar de dividir os pacotes, colocar o endereço IP e o número da porta para transmitir o dado para outros segmentos. Então, na nossa figura 3.2, se eu imaginar que eu tenho um computador e uma aplicação se comunicando entre si, eu observo que no computador do meio ele está recebendo dado ao mesmo tempo de P3 e de P4. O dado de P3 quer falar com a aplicação P1 e o dado de P4 quer falar com a aplicação P2. Porém, o computador vai ter uma única interface de rede. Então, é necessário fazer a multiplexação desses dados na hora de enviar, de modo que eu tenha uma fila com vários pacotes, todos eles devidamente interessados, até o meu destino. Quando chegar no meu destino, essa fila de pacotes vai ter que ser demultiplexado. Então eu vou ter que dividir esse caminho único e abrir para vários programas de destino. Então, os papéis da multiplexação e demultiplexação na camada de transporte precisa ser feito em cada um
dos hospedeiros. Para isso, eu preciso de campos adicionais no meu pacote de dados. Eu não consigo mandar apenas o dado isoladamente. Eu preciso ter um lugar para colocar o número da porta de origem e um local para colocar o número da porta de destino. Os números de portas são conhecidos. Então eu tenho determinadas aplicações que usam um número de porta que está feito em documentação. Um website, eu preciso falar com a porta 80. Um programa de FTP, ele usa a porta número de 21. E essa lista de número de portas é documentada na RFC 1700 e atualizada pela Entidade Internacional da Internet no seu website. Portanto, os números de portas não são escolhidos ao acaso. Observando o segmento da camada de transporte, eu vejo que eu tenho simplesmente 4 campos. Então, é um protocolo que não sobrecarrega muito o meu dado, mas ele tem o número de porta de origem, o número de porta de destino. Ele tem campos de cabeçalho para indicar versão e algumas informações necessárias para o meu protocolo, e depois já vem o dado da aplicação, que é a mensagem de rede. Então, os campos mais importantes são o número de porta de origem e o número de porta de destino. É importante entender que o soquete UDP ele vai ser indicado por uma dupla com 2 elementos. Então ele tem a porta, mas também tem o endereço IP. Então, se os 2 elementos do UDP tiver endereço de IP e número de porta de origem diferentes, o destino e a origem pode ser determinado. Então eu vou perceber que vai ter uma inversão dos números de porta no meu protocolo. E isso é muito parecido com o que acontece no nosso exemplo dos Correios. Vamos imaginar que você quer escrever uma carta para a escola. Você vai colocar o destinatário à escola e o remetente vai ser você. A escola recebe a sua correspondência e ela te responde. Para isso, a escola vai precisar inverter os endereços. O remetente vai virar destinatário e o destinatário vai virar o remetente. Então, quando você escreve para a escola é o destinatário. Quando a escola escreve para você, você vai ser o destinatário. E isso é a mesma coisa que acontece com os meus números de porta. A porta de origem 19157 é o destinatário do meu pacote. E na hora de eu receber a porta, eu preciso trocar o destinatário e a origem para que o dado possa chegar no servidor B e o servidor B mandar o pacote para o hospedeiro A. Então, observando de perto os soquetes TCP e UDP, eu vou observar que o endereço IP de origem, o número de porta da origem, o IP de destino e o número de porta de destino precisam estar presentes. Então, quando um segmento TCP que vem da rede chega no hospedeiro, ele vai usar todos os 4 valores para fazer a demultiplexação do dado para o IP correto e para a porta correta. E na hora de retornar a resposta, novamente, ele vai fazer a inversão e preencher a porta e o endereço IP de maneira correta. A requisição de conexão que eu falo que existe no TCP nada mais é do que uma verificação se o número da porta de destino está habilitada para transmissão, e eu tenho um bit especial no cabeçalho TCP, que a gente vai ver com mais detalhes, na seção 3.5, vai marcar essa questão de canal seguro, porta habilitada, porta desabilitada, o dado chegou, o dado não chegou, precisa retransmitir ou não, tudo isso indicado por meios de bits, que nós vamos ver só no próximo vídeo.
a camada de transporte de um servidor também vai usar os 4 valores do segmento de conexão: o número da porta de origem, o endereço de IP, o número da porta destino e o endereço de IP do próprio servidor. E ele vai fazer a inversão na hora de mandar a resposta. Então eu observo que o TCP/IP e o UDP/IP, eles vão funcionar da mesma forma no meu computador cliente e no meu computador de destino. Então vamos observar essa figura onde eu tenho 2 clientes que usam o mesmo número da porta de destino. Claro, isso é muito comum, porque eu posso, por exemplo, falar com um servidor web que usa a porta 80. Vão ter vários computadores falando com o mesmo servidor, todos eles na mesma porta 80. Então, quando chega a minha carta, eu preciso endereçar ela toda para a mesma caixa postal. Então, tudo isso vai ser direcionado para o site. Mas os clientes, eles querem resposta diferente, porque cada um vai estar olhando uma informação diferente no site. E quando esse pacote for devolvido, cada pacote vai ter que levar a informação correta para o seu computador correto. Por isso, eu preciso das 4 informações que estão marcadas nessa figura.